Bom dia, saudações em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais um Momento do Apocalipse, continuando o estudo da carta a Éfeso ou a carta aos que estão na condição efesiana. No estudo passado nós falamos sobre a condição daqueles que fazem parte da igreja de Éfeso, aqueles que estão na condição de Éfeso e, embora qualidades tenham sido apresentadas, o problema que ela apresenta é: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E aí, ao mesmo tempo que Jesus, com amor, mostra as qualidades da sua igreja, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, imediatamente, ele, no versículo 5, ele apresenta o antídoto. Lembra-te, pois, de onde caíste. Estamos lendo o versículo, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, ele mostra o seguinte: esta igreja de Éfeso é uma igreja que tem luz. Obviamente, o próprio nome Éfeso é luz. Então é uma igreja que tem luz, são pessoas que formam esta igreja, que tem luz para repartir com as pessoas, são pessoas que realmente fazem a sua luz brilhar, e a luz é a palavra de Deus, candeia para os meus pés é a tua palavra. Então veja que esta igreja tem luz para dar aos povos, mas veja o que vai acontecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, lembra onde foi que você perdeu o primeiro amor, lembra onde foi que você voltou a fazer parte das coisas do mundo e arrepende-te. Esse arrependimento é tão somente: Pai, o Senhor conhece meu coração, Senhor Jesus, o Senhor é uma testemunha fiel, ajuda-me a ver onde foi que caí, ajuda-me, Senhor, e dá-me o verdadeiro arrependimento. O arrependimento precede o perdão. Mas o arrependimento é um dom de Deus. E você precisa aceitar que Deus diz que você está nessa condição. Porque se você diz: não, eu não sou assim, esta carta não é para você. E, obviamente, o remédio proposto nela não vai fazer efeito em você. Então, a sugestão, o conselho desta testemunha fiel, dessa testemunha verdadeira é: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Procura ver agora onde está o problema. Você, de fato, em algum momento, por alguma razão, ou no dia a dia, você foi permitindo que a palavra de Deus esfriasse, você já não estuda mais a palavra como deveria, você já não ora mais como deveria, você já não tem mais o mesmo, aquele mesmo calor do Espírito Santo, e é preciso que busque isso. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Procura ver o que você fez no início, quando você de fato estudava a Bíblia, quando você gostava de estar conversando com os irmãos sobre as coisas de Deus, quando você orava mais, quando você tinha um relacionamento mais forte com Deus. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A palavra de Deus, toda a sabedoria que Deus dá ao ser humano é uma sabedoria facultada a que você continue bebendo da água da vida. No momento que você para, a qualquer momento Deus pode tirar essa luz de você. Ou seja, não é algo que você recebeu uma vez e para todo sempre você terá, não. A luz é condicional. Quanto mais você se alimenta, mais você tem. E o Senhor está dizendo: eu vou tirar o castiçal de você. E por que Ele faria isso? Porque, claro, se Ele te dá luz para repartir aos outros e você não reparte, por que razão Ele continuaria te dando mais luz? Se aquela que você tem você já não reparte. Então, tirarei o teu castiçal. Se você não se arrepender, se você não praticar as primeiras obras, se você não levar avante a missão que te dei, que é de espalhar essa luz aos outros, eu vou tirar de você, se não te arrependeres. Versículo 6, imediatamente ele apresenta de novo um novo consolo. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, imediatamente após apresentar qualidades iniciais, após apresentar o defeito do primeiro amor, após apresentar que, olha, se você não espargir essa luz, eu vou tirar de ti o castiçal, ele diz o seguinte: mas você tem também algo bom que eu gosto, que você aborrece as obras dos nicolaítas.
Os nicolaítas eram pessoas levianas, pessoas que transformavam a graça de Deus em graça barata. E acredite, a esmagadora maioria dos cristãos e das igrejas hoje estão na condição dos nicolaítas, que são pessoas que dizem que aceitaram a Jesus, mas não guardam os seus mandamentos. Esses são os nicolaítas modernos, transformam a graça de Deus em graça barata. Não, eu já aceitei a Cristo, o Velho Testamento é que fala da lei, não é preciso lei, o sábado foi abolido, etc, etc, etc. Note que se você volta um pouquinho, o capítulo 2, no versículo 2 que estamos, diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Os nicolaítas são chamados mentirosos, mas não são os mentirosos pura e simplesmente porque contam mentiras. É preciso entender o que a Bíblia chama de mentirosos, como já vimos no estudo passado. Os mentirosos está em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Veja o que diz aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Os nicolaítas são mentirosos porque dizem que conhecem a Deus, são membros da igreja que dizem que o conhecem, mas não guardam os mandamentos dele. Transformam a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, numa graça barata. É como dizer que você estava numa cadeira elétrica para ser morto eletrocutado, Cristo vem e diz: filho, eu vou morrer no teu lugar. Vou morrer no teu lugar. Você é retirado dessa cadeira, Cristo senta no lugar que você deveria estar, é eletrocutado, morre no teu lugar e você sai de lá imaginando que ele morreu no teu lugar para que você volte a cometer os mesmos pecados ou volte a transgredir a lei de Deus. É preciso entender que o pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei de Deus. Portanto, a definição de pecado, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Se não existe lei de Deus, não existe pecado. Nada é pecado se a lei de Deus não estiver em vigor, porque, repetimos, o pecado é a transgressão desta lei de amor. Finalmente, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, embora ela inicia dizendo, escreve ao anjo da igreja que está na condição de Éfeso, ao mensageiro, ao ministro, embora seja o ministro, é como se Deus já soubesse, os ministros não vão pregar isso, porque os ministros não conhecem o livro de Apocalipse, não estudam o livro de Apocalipse. Os que se dizem ministros são nicolaítas, os que se dizem pastores não conhecem as coisas profundas de Deus e por isso eles não pregam essas verdades que eu quero que preguem. Então, como se Deus já soubesse disso, como se Cristo já soubesse disso, que isso iria acontecer, finalmente a mensagem é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo, você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está dizendo e creia no que eu estou lhe dizendo, porque esta é a condição. Ouça, não apenas ouvir como aquele que ouve como uma palavra qualquer, mas ouça e aceite o que eu estou dizendo a você como um membro da igreja. É perigosíssima a condição de um nicolaíta, daqueles que transformam a graça de Deus numa graça barata. E ao que vencer, e aí vem a promessa, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Éden restaurado, muito mais bonito do que quando esteve aqui na terra. Finalmente você terá acesso à árvore da vida, acesso àquela a frutos que perpetuarão a tua vida por toda a eternidade. Por isso foi que Adão foi finalmente privado da árvore da vida a partir do momento em que pecou. A promessa é essa, ou seja, a eternidade está proposta, mas é necessário que você ouça o que o Espírito, não eu, diz às igrejas. É o Espírito de Deus falando ao teu coração. Que Deus o abençoe grandemente.